Meus queridos e minhas queridas, concurseiros e concurseiras, Rafael Novaes, do nosso aulão de véspera. Aulão de véspera para o concurso do INSS. Tá chegando a hora, meu povo, o dia da sua vitória. Eu já enxergo, eu já vejo e já sinto que você vai trabalhar no INSS. Sinto que você vai ser muito bem aprovado nesse concurso classificado, nomeado, e vai mudar a sua vida. Vamos juntos aqui trabalhar apenas alguns tópicos que eu tenho certeza absoluta que dentro da disciplina de ética, o nosso IEética, a ética para o concurso do INSS, esses tópicos nós já trabalhamos e eu tenho certeza que você já sabe bastante, já sabe o suficiente para ser então aprovado, aprovada, classificado, classificada, nomeado e nomeada. Sem perder tempo, separei dentro do nosso material alguns fragmentos, apenas algumas partes, pedaços daquilo que nós já utilizamos. Lembrando aí que nós temos no nosso edital, o edital do INSS, o dever de analisar e estudar dois decretos. O primeiro deles é exatamente o decreto 1171, que estabelece o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que até já coloquei aqui do lado para que você possa enxergar lá no site do Planalto, e você vai lembrar que este código, ele traz apenas 3 artigos. O código em si traz apenas 3 dispositivos, 3 artigos. Professor, então rapidinho a gente lê. Calma, mas você também tem que lembrar que, em verdade, o que vai ser exigido é o anexo deste código que vai trabalhar exatamente o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. E ali você encontra no capítulo 1 as seções 1 das regras deontológicas, seção 2 dos principais deveres do servidor público e a seção 3 das vedações ao servidor público. Além do capítulo 1, o capítulo 2, que traz as comissões de ética, que observem, já vem com vários dispositivos revogados. Revogados por quem? Pelo outro decreto que você deve também levar para a prova, já que está assim expressamente previsto no seu edital. Eu me refiro ao decreto 6029 de 2007, que institui o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. Até comentamos aqui que dos dois, este decreto é um pouco mais chato, é um pouco mais complexo, aquele que traz toda aquela articulação do que nós chamamos de sistema de ética, gestão da ética do Poder Executivo Federal. Mas sem botar o carro na frente dos bois, como diz, né, a carroça, vamos aí começar pelo decreto 1171. Dentro desse decreto, o que é que merece destaque para vocês? Olha aí, o primeiro destaque que eu trago é exatamente o artigo 2º do decreto. O artigo 2º do decreto que diz o seguinte: o artigo 2º diz que os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética, integrada por 3 servidores titulares ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Lá no parágrafo único ainda diz que a constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República com indicação dos respectivos titulares e suplentes. Gente, qual é a grande pegadinha do malandro? Qual é o grande iê que a prova pode trazer para vocês? E você vai ter que devolver com IEética. A prova vem com IE, você devolve com IEética. A pegadinha vem exatamente na mudança desses pontos aqui. Aliás, durante o nosso curso aqui, nós tivemos a preocupação, tivemos o trabalho de colocar vários mapas mentais como este. Por quê? Porque acredito muito que o concurseiro ou a concurseira, ele consegue acertar questões não apenas na leitura seca do decreto, não apenas com a resolução das questões, que também é muito importante, mas também com a utilização desses outros mecanismos como os mapas mentais. E eu fiz então esse mapa mental para você deixar guardadinho aí, e que você vai lembrar que esse tema é um tema muito importante, cai bastante em questões, que inclusive durante o curso nós respondemos várias questões também aqui. E lá você viu comigo que a administração pública direta e indireta vai ter exatamente este prazo aí. Que prazo? O prazo de 60 dias. Esse aqui já é um primeiro ponto. Geralmente eles colocam 15 dias, 30 dias, e aí você tem que lembrar que essa constituição da comissão de ética tem que ser em 60 dias. Então coloca 60 dias, constituir, né? Em até 60 dias, constituir essa comissão de ética, que vai ser comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, os membros titulares e os suplentes, mas o grande IEética geralmente vem aqui. Para que então você entenda que são 3 servidores ou empregados titulares. Gente, eles vão colocar aqui seriam então 2
que seriam 9, não, são 3. Um outro detalhe fundamental é porque o artigo 2º falou, gente, 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Aí lá vem a questão da prova, para sacanear. A sua banca é especialista em fazer isso. A CESP e Sebrasp adora fazer essa pegadinha. Vai colocar então servidores ou empregados, efetivo ou temporários. Cuidado, viu? O pombo acabou de cagar na sua cabeça, tomou no Paperoquid. Presta atenção, caramba. Leia com muita atenção, porque uma besteirinha dessa pode ser o grande diferencial se você vai acertar a questão ou não, se você vai passar no bolo de nomeados ou vai passar lá no rabo da gata. Sabe como é isso? Lá no finalzinho. Aquele que, passei no concurso, passei no concurso do INSS. Qual a posição? Passei 5.732. Vai ser chamado nunca. Então nem passou, nem passou. Essa ideia não basta apenas você estar na lista, você tem que estar bem classificado dentro dela. Então, gente, esse é o diferencial. Cuidado, leia com muita atenção. O psicológico na hora da prova influencia demais. Porque você lê uma questão como essa, aí você vê lá, né? A questão é tão escrota que ele bota. Ele coloca que vai ser integrada por 3 servidores, aí você tá ali. Realmente a comissão de ética. Às vezes ele coloca o artigo inteiro. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética. Aí você lê, isso aqui tá certo. Integrada por 3 servidores ou empregados titulares ou permanentes. Aí você acaba se lascando. Então, atenção. É o psicológico, é ler com calma, que vai dar tudo certo, beleza? Então, o primeiro ponto que eu quero aqui nessa nossa revisão trabalhar e que você fique atento é exatamente esse aí. Próximo ponto. Regras deontológicas. Sim, tudo aquilo que está ali no comecinho, ó. Isso aqui. Regras deontológicas, que vai ser exatamente o comecinho. Tá tomando água, tá? O comecinho aqui, regras deontológicas, para que você entenda que são regras de dever, regras de ser, regras de comportamento, servidor visto dentro de um conjunto, princípios de regras básicas e primados maiores, elemento ético na conduta, é obrigatório o servidor ter esse elemento, dever de verdade, publicidade, cortesia, comprometimento com o serviço público. Durante nossas aulas eu fiz muito isso, esse gesto. Bater no peito, caramba, entender que você é servidor público, que você está exercendo um cargo bonito, bacana, está ali para servir o público, especialmente no INSS, quando eu trouxe vários exemplos de casos em que você vai ter que atender um público que é pessoa com deficiência, um público que é um público carente, um público idoso, a chamada boa idade, carinhosamente. Então você vai ter que ter esse elemento ético, essa conduta, essa regra deontológica, bater no peito e entender que você é servidor público dentro do serviço ou fora dele. Tudo isso a gente trabalhou com muita energia aqui em nossas aulas. E até disse para vocês que as primeiras regras deontológicas, essas primeiras aqui, ó, essas primeiras, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essas primeiras, elas são sempre exigidas em provas. Então fiquem bem atentos quanto a elas, tá bom? Primeiro, olha aí, primados maiores que vão nortear o servidor público. Dignidade, decoro, zelo, ou seja, a ideia do cuidado, a eficácia, consciência dos princípios morais. Tudo isso, de maneira muito bonita, são primados maiores que vão nortear o servidor público dentro ou fora do serviço. Aí, geralmente, é que eles fazem na prova aqui, qual é a ética aqui? Eles vão pegar e vão simplesmente trazer como uma falsa exceção algum desses primados. Vão dizer, por exemplo, que são primados maiores do servidor público a dignidade, o decoro, a consciência dos princípios morais, sendo a eficácia requisito paralelo que nem sempre é obrigatório de ser adotado. Falso. Tem que ser adotado sempre, meu amigo. Ou então vai trazer a ideia de que a dignidade do servidor vai depender de como ele for tratado no serviço público. Não, ele tem que ser digno de todo o tempo. Mesmo que ele venha a ser maltratado, ele não pode devolver com indignidade. Tem que ser digno mesmo assim. Não pode devolver com aquilo que foi feito com você. Não. E outra coisa também que costuma acontecer, gente, é querer colocar que a vida particular, a vida privada, ela é diferente da sua vida pública. Ou seja, a ideia de que você só tem que manter esses primados de ser digno, de ter o decoro, ter o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais, apenas enquanto você estiver como servidor. Apenas quando você estiver no horário do expediente da repartição. Coloquei o pé fora da repartição, não preciso ter dignidade, né? Eu sou indigno agora. Não dá, né, gente? Até comentei sobre a ideia
do alcoolismo também. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas olha, presta bastante atenção. Você é servidor público que vai levar no peito, caramba, dentro do serviço ou fora dele. Então lembra disso. O que mais? Também, epa, esse aqui é tão bom que esse aqui a gente vai ter que partir para a análise do próprio dispositivo. Gente, observa que dentro dessas condutas, dentro dessas regrinhas, você vai encontrar, como eu disse, já no comecinho, olha, inciso segundo, o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição. A gente até fez o tempo todo essa analogia, né, esse comparativo também com o direito administrativo. Quando nós falamos ali no artigo 37, caput da Constituição, famoso LIMP, os princípios da administração pública, os princípios básicos que todo concurseira lembra: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós vimos que, além desses princípios, o servidor, aqui na disciplina de ética, vai ter também que decidir sempre entre o que é legal e o ilegal. Óbvio que deve adotar o que é legal. Entre o que é justo e o que é injusto, lógico, adotando o que é justo. O conveniente do inconveniente, adotando o que é conveniente. O oportuno do inoportuno, adotando aquilo que é oportuno. O honesto do desonesto, isso aqui ele traz até como principal ponto a ideia da honestidade, porque isso aqui, gente, é um elemento extremamente íntimo também de cada um, para que possa, então, adotar sempre esse critério de ser honesto. Eu até citei como exemplo, durante as aulas, uma simples aquisição de uma caneta. Acho que foi até esse exemplo que eu dei em sala de aula. Se não for, me corrijam, tá? Mas eu citei como exemplo uma caneta. Imaginemos então que você, já nomeada no INSS, foi lotado no setor de licitações públicas para aquisição de equipamentos para administração pública. Dentre eles, uma simples caneta. Você então foi chamado para realizar, ou melhor, para que você trabalhe nesse setor de aquisições. Você então verifica que já está na oportunidade, no momento, e você tem poderes para isso, para realizar compras de canetas, novas canetas para repartição. Suponha que é o começo do ano, e ali você vai fazer uma compra do material do ano inteiro. Mas você, ao fazer o inventário, você verificou que ainda existe caneta para caramba dentro da repartição. Bom, por mais que você tenha o poder, por mais que venha ser legal você atuar dessa forma, abrindo esse processo de licitação, isso não é conveniente ou mesmo oportuno, sob a perspectiva de que ainda existem outras canetas na repartição, não sendo, portanto, necessário. Então vejam que é toda essa dicotomia que você vai ter que enfrentar: conveniente, inconveniente, justo, injusto, honesto, principalmente honesto, e o desonesto. Esses pontos que devem estar na cabeça de vocês. Geralmente eles colocam assim na prova: o servidor vai ter que decidir entre o que é legal e ilegal, oportuno e inoportuno, justo ou injusto, conveniente e inconveniente, tendo o critério da honestidade sido relativizado. Não, relativizado não. Tem também, principalmente, inclusive, quanto ao honesto e o desonesto. Beleza? Publicidade do ato. Esse tema foi outro tema que eu disse: caramba, isso aqui cai pra cacete na prova e o aluno tem que ficar ligado quanto a isso. Gente, quando nós falamos da publicidade, vejam que esse tema publicidade, que está aqui na disciplina de ética, também você vai encontrar lá na disciplina do direito administrativo do seu concurso. Sim, gente, um ato administrativo ele só pode ser considerado exatamente eficaz quando é dado publicidade para ele, para evitar deste modo que servidores públicos agentes públicos queiram utilizar-se de seus cargos públicos, queiram utilizar-se de repartições públicas, queiram utilizar-se de dinheiro público para benefícios pessoais. Olha, isso aqui eu não vou publicar não, porque eu quero ajudar essa pessoa, porque eu quero somente que fulano saiba desta informação, eu quero apenas que cicrano entenda isso. Eu vou pegar informações privilegiadas e vou dar de maneira antecipada. Teve até questão que a gente respondeu quanto a isso no nosso curso regular. Olha, não vou dar publicidade não, porque não quero que as pessoas saibam disso. Gente, você não está atuando como pessoa individual, você está atuando como administrador público. Não à toa, lá no direito administrativo, você encontra exatamente esses requisitos: o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade do ato administrativo. A própria publicidade também é requisito da impessoalidade, como você estuda lá. Então aqui nós vamos também encontrar isso.
A publicidade do ato é uma regra, um dever do Estado, para que assim se alcance o requisito da eficácia, para que assim se alcance o requisito da eficácia do ato administrativo. Bom, é importante que você entenda, que não é absoluto, que admite sim exceções. Como é, Rafael? Nós temos exceções, o próprio decreto diz isso. Então, só para você poder entender, né? Porque é importante perceber que o inciso, ele traz já as exceções. Vê, ele já começa pelas exceções. Quais seriam estas exceções? Vamos lá. Se for caso de segurança nacional, investigação policial, interesse superior do Estado, interesse da administração pública. Ele pode querer utilizar outras exceções que não existem. Diz, olha, a publicidade do ato administrativo é a regra, exceto quando o seu chefe, o seu superior, pede que você não dê publicidade. Isso não é exceção, não, está errado. Esse chefe aí está fazendo alguma coisa errada, né? Porque não pode, não existe esta exceção. A exceção, portanto, repito mais uma vez, segurança nacional, investigação policial, interesse superior do Estado, da administração pública. Porque a regra é qual? A publicidade. Aí observe como o decreto veio, né? O decreto ele vem de trás para frente, né? Ele começa falando das exceções para depois falar da regra. Ele deveria primeiro ter falado da regra e depois ter trabalhado as exceções. Parece mais que esses decretos, artigos, incisos, parágrafos, são feitos para quebrar o concurseiro, né? Parece mais isso, mas não vai quebrar você não. E aí, ética, vem comigo. Olha aí, inciso 7º lá, no anexo do decreto 1171 diz: salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei. Aí pronto, essa foi a exceção, né? Agora a regra: a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Então não pode negar essa publicidade sob pena de comprometer-se eticamente. O que eu quero que você tome cuidado aqui é quanto ao seguinte: esta publicidade é a regra. Publicidade comporta exceções. Quais são mesmo as exceções? Segurança nacional, investigação policial, interesse superior do Estado, administração pública. Agora, e o direito à verdade? Preste atenção. E a ética? O direito à verdade. O direito à verdade não admite exceção. Não pode o servidor omitir, não pode o servidor falsear. Eu até citei como exemplos, porque estamos diante do concurso para o INSS. Se fosse para a polícia, estaria usando exemplos com a polícia. Se fosse para bancos, estaria utilizando exemplos com bancos. Mas como nós estamos diante de um caso que envolve INSS, tem que dar o exemplo dentro disso, porque é assim que a banca vai fazer. É assim que a CESP e Sebrasp cobra. Ela vai olhar para o teu concurso, vai querer pegar uma historinha daquele caso e vai colocar: fulano de tal, técnico do Seguro Social, recebeu a Joaninha, uma senhora que estava pretendendo o deferimento do benefício de prestação continuada. Ao verificar os sistemas informativos do INSS, fulano de tal percebeu que Joaninha não teria direito ao benefício até que completasse a idade mínima estabelecida em lei. Neste momento, constrangido com a situação pessoal de Joaninha, especialmente por conhecê-la fora de sua atividade de servidor, fulano de tal resolve utilizar-se de outros mecanismos para não frustrar a resposta negativa para Joaninha. Deste modo, ele diz e impõe para Joaninha que Joaninha traga outros documentos autenticados em cartório. Neste caso, ele fez o quê? Ele falseou, ele mentiu. Doa quem doer, caramba! Mesmo que Joaninha ficasse chateada, mesmo que aquele público, aquele cidadão, mesmo que não venha atender o pleito dele, você não pode mentir, não pode falsear, não tem direito à exceção. Então essa é a primeira perspectiva que pode cair na prova. Uma historinha dessa envolvendo INSS e querer falar então que ele poderia em algum modo ali para não magoar, para não constranger, mas não pode. E o outro ponto, gente, é porque não admite exceção. Aí como é que eles podem fazer isso? O direito à verdade é a regra dentro da administração pública, salvo interesse da administração pública, salvo o processo definido como sigiloso, salvo investigação policial, salvo segurança nacional. Ou seja, eles vão querer trazer as exceções da publicidade, porque aqui existem sim exceções, eles vão querer trabalhar estas exceções aqui dentro do direito à verdade. Estão dizendo que todos têm direito à verdade, exceto nos casos de segurança nacional, investigação policial,
interesse superior do Estado e da administração pública. E vão querer misturar, caramba! E você lembra que não é possível fazer essa mistura, não. É isso que eu quero que você fique bem atento nesse momento aqui, beleza? Então, esse direito à verdade não comporta exceção. O direito à verdade, ele é absoluto. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada. Olha aí, da Joaninha. Ou da administração pública, ou seja, até se prejudicar a própria administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Oh, que coisa mais linda! Pois é, então direito à verdade não tem exceção, é absoluto, não pode omitir, não pode falsear. Que mais? Dano moral. Ah, esse tema é dano moral. Esse aqui eu trabalhei pra caramba com vocês, viu? Cuidado. Dano moral, dano moral. Por mais que na prática eu nunca vi ninguém ganhar esse dano moral aí. Mas, para efeitos do decreto 1171, tudo isso aí causa dano moral. O que é que causa dano moral mesmo? Vamos relembrar? Causa dano moral o tratamento sem cortesia. Por isso que eu disse, ainda que o público não lhe trate bem, você, como técnico do Seguro Social, vai rir, botar um sorriso no rosto. Você, olha, a pessoa tá me tratando mal, mas você... Caramba, essa pessoa deve estar com algum problema em casa. Não vou devolver o mal com o mal. Vou devolver o mal com o bem, vou dar amor. Por mais que vai ter alguns dias que você vai estar sem saco para isso, mas você vai ter que se controlar. Beleza? Também, gente, atraso no atendimento e fila. A fila gera grave dano moral. É interessante porque, na prática, nós sabemos que repartições públicas, ficam empurrando de filas aí. E você nunca vê ninguém falando sobre dano moral. Mas cabe sim. Até comentei com vocês que quando vocês estiverem lá no INSS, gente, se preocupem em chegar na hora. Porque muitas vezes um senhorzinho, uma senhorinha, saiu de madrugada de casa para ficar lá na fila esperando ser atendido. Se você atrasa, você vai estar gerando mais fila ainda, grave dano moral. Também, gente, atender as pessoas com preconceito ou distinção de cor, raça, idade, cunho político, religioso. Eu até comentei aqui, imaginemos que você vai atender alguém que é de esquerda e você é de direita, politicamente falando, ou você é de direita e é de esquerda e a pessoa é de direita, centro-esquerda, enfim. Ou mesmo a questão de raça, credo, religião. A pessoa está com uma camisa com símbolo evangélico e você é católico, ou está com a camisa evangélica e você é católico e você é evangélico. Enfim, não pode, gente. É o preconceito pior ainda de raça, cor, né? Isso tem que ser abolido do nosso país. Também procrastinar ou dificultar o atendimento, ficar colocando dificuldades ali, de vez de ser prático, de vez de ser exatamente eficaz. Então, tudo isso aí gera dano moral. Tem que ficar atento, porque eles podem querer trazer como exceção algum destes. Gera dano moral, atraso, procrastinar, dificultar, mas exceto o tratamento sem cortesia. Não. Exceto não, gera também dano moral. Embriaguez habitual. Ah, essa daí eu sei que tem muita gente que ficou preocupado quando eu disse nas nossas aulas. Teve gente que disse, meu Deus, eu tenho que parar de beber. Eu disse, olha, não é parar de beber. Aí você não pode ter a habitualidade. A gente falou sobre isso. O que não pode, gente, é a embriaguez habitual. Óbvio que não pode dentro do serviço. Isso aí já é fato, já é notório. E o que nós temos que entender é que, além do serviço, também não pode, fora dele, existir esta habitualidade, né? Nós comentamos isso aqui também, eu só estou tentando me lembrar qual foi o inciso que nós trabalhamos essa ideia da embriaguez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para pesquisar, embriaguez, agora achei, olha aí. Então vai ser exatamente, cadê? Aí, ó, a linha N, quando diz apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Então isso aí é proibido para servidor público, não pode querer atuar deste modo, atuar com embriaguez, atuar deste modo aí, atuar de forma errada. Isso aí não pode, beleza, gente? Então tome esse cuidado aí, porque na hora da sua prova isso pode ser cobrado sim, isso pode ser exigido, e aí você tem que ficar muito, mas muito atento, tá bom? Então aí essa ideia de que não cabe a embriaguez habitual, que não cabe a habitualidade nessa atividade aí. Bom, o que mais aqui nós temos aqui para você poder entender? Olha aí, avançando, o decreto 6029, o decreto 6029 de 2007, ele também vai trazer
exatamente o sistema de gestão da ética. Foi aquilo que eu comentei com vocês, aquilo que eu disse que seria um pouco mais complicado, né? Um pouco mais, digamos que técnico, e você tome esse cuidado para na hora da prova não perder nenhuma questãozinha sobre esse tema, tá bom? É importante por demais para vocês também entenderem isso aí. Bom, dentro desse decreto, o que é que nós temos que compreender? Vamos entender aí que o sistema da gestão da ética, vai ser composto, né, vai ter ali como característica, esse sistema da gestão da ética, vai ter exatamente como característica a comissão da ética pública, você vai encontrar o que mais ali? Você vai encontrar, além da comissão da ética pública, órgão de hierarquia máxima, que nós vimos, só existe uma, você também vai encontrar o quê? Vai encontrar as comissões de ética. Falar em comissões de ética, aí você tem que lembrar. Lembrar de quê, Rafael? Quando falar em comissões de ética, você tem que lembrar da ideia de que cada órgão vai ter uma comissão de ética para poder estar atuando ali. E demais comissões de ética ou equivalentes, né? As demais comissões de ética ou equivalentes, para que você possa exatamente entender e compreender que pode ser feita este complemento aí também. Bom, avançando, o que mais nós vamos encontrar aqui? Gente, esse foi outro ponto que eu reputei fundamental para vocês. Como é que vai ser composto aí a Comissão de Ética Pública? Como é que vai ser composto as comissões de ética? Comissão de Ética Pública vai ser composta por sete brasileiros, né? E aí você tem que lembrar que esses brasileiros podem ser nomeados, portanto, pelo presidente da República. Essa é a verdade, o presidente da República que vai trazer estes brasileiros aí, né? E é diferente da comissão de ética, porque lá na comissão de ética você viu que seriam então 3 servidores ou empregados. Nomeação, quem faz na comissão de ética a nomeação? A nomeação aqui na comissão de ética é feita pelo presidente da República. Já lá na comissão de ética é o chefe do órgão ou entidade, aquele chefe maior, né? O mandato 3 anos e 3 anos, a diferença é que na comissão de ética pública tem recondução. Já na comissão de ética não tem recondução. Lembrando que esses mandatos são não coincidentes. Exatamente, para que você possa ter um mais antigo ali atuando. Requisitos: tem que ter idoneidade moral, reputação ilibada e experiência na administração pública, isso para a comissão de ética pública. Já para a comissão de ética não, basta ser servidor ou empregado. Não precisa ser estável, mas tem que ser efetivo. Lembra o que eu disse? O que não cabe é aquele temporário, beleza? O temporário é que não cabe, o temporário é que não pode. Então, tudo isso aí está aqui, ó, previsto neste decreto, como a gente já trabalhou aqui para vocês, beleza? O que mais? Remuneração não possui, lembre-se que é relevante serviço público, nem a comissão de ética, nem a comissão de ética pública vão receber por isso. A Secretaria Executiva aqui funciona na Casa Civil e aqui na sede do órgão ou entidade máxima. Falar em investigação, também lá no decreto. Gente, quando nós falamos em investigação, lembre, qualquer pessoa investigada, sendo ou não notificada, ela vai ter direito ao contraditório. Claro que ela vai ter direito à ampla defesa. Quando falou em contraditório, falou em ampla defesa, é para você lembrar. Pode, ou melhor, tem que saber o que está sendo imputado a ela, o servidor tem que saber o que é que ele está, então, respondendo, qual é o teor da acusação, ter vista dos autos no recinto da comissão de ética, poder fazer cópia desses processos e até mesmo certidão de seu teor. Tudo isso notificado ou não. A gente até respondeu questão que dizia então que o servidor tomou conhecimento. Um amigo qualquer aí disse que a pessoa estava respondendo a um processo. E aí ela foi lá e se antecipou. E aí, mesmo sem ter sido notificada, tem direito? Tem, gente. Tem direito sim de ter acesso a tudo isso aí. Beleza? E é isso. Para fechar, deixar aqui para vocês uma palavra final aos estudos. Se você quer um pedacinho do paraíso, acredite em Deus. Mas se você quer conquistar o mundo, acredite em você. Porque Deus já te deu tudo o que você precisa para você vencer. Portanto, vá lá e vença, gente. Augusto Branco disse isso, e é isso que eu quero deixar para vocês, para que você possa lembrar que você é capaz demais de ser aprovado nesse concurso público, que você vai sim se tornar técnico do INSS. Meus agradecimentos aí ao curso jurídico, né, o curso jurídico que me convidou aí para ministrar tanto na turma regular, como aqui também com vocês. E aí estão as informações finais, né? Temos um espaço para dúvidas e comentários, pode acessar a qualquer momento, no canto inferior da tela e tudo mais, e aí estão as redes sociais do curso jurídico. Mas saibam que do fundo do meu coração, eu vou terminar exatamente a aula então com essa passagem do Augusto Branco. Do fundo do meu coração, eu desejo uma excelente prova para vocês, e depois me procurem lá nas minhas redes sociais, em especial no meu Instagram, para então
poder falar como foi a tua prova. Eu espero que você consiga, sim, se tornar um técnico do INSS. Um beijo da mulherada, um abraço à macharada e aí, ética!